Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bem-vindo da sua amizade, eu quero bis. Pois é, acabei de ganhar um aqui. Vou guardá-lo aqui no bolso para que depois da ministração nós possamos saboreá-lo. Meus queridos, eu sou grato, feliz, alegre, estou alegre pelo convite que a minha pessoa foi formulado. Eu acho que esta é a primeira vez, pastor, que eu venho aqui. Já estive aqui por perto, no Jardim Colorado, por 7 anos, onde fui pastor, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas eu não tive a honra nem o privilégio de congregar com vocês. E hoje eu tenho essa felicidade. Igualmente participar da ceia do Senhor, que eu acho que é um dos cultos. Não vou dizer que um culto é diferente do outro, mas este é um culto onde a membresia participa de forma diferenciada. E eu estou feliz. O pastor Sevilha me apresentou ao pastor Wilkerson e tive o prazer de conhecê-lo e de imediato já fomos para a agenda. Glória a Deus. Meus queridos, eu trouxe uma palavra de Deus para vocês, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, não aos corintianos. Vou colocar esse relógio aqui à frente do meu texto, porque assim eu deixo a porta aberta. Deixo a porta aberta. Uma feita eu fixei o olhar no relógio que estava à minha frente e fora me dado um tempo e eu ministrei. Eu já estava cansado, não tinha mais o que dizer. E o relógio não avançava. Quando eu olhei para o meio, o relógio eu já tinha passado do horário meia hora. Aqui ele tinha parado. E não me disseram nada. Para que isto não aconteça outra vez, se aquele parar, eu tenho o meu aqui à frente. E se o meu parar, pastor, eu vim de paletó porque fica mais fácil para o senhor puxar aqui. Ok? Capítulo 13, eu quero fazer a leitura apenas de 4 versículos, os primeiros 4 versículos que se encontram no capítulo 13. Nós sabemos que este é o capítulo que Paulo aborda acerca da supremacia do amor. São 13 versículos. Coincidentemente, capítulo 13 com 13 versículos. Nada de 13. Apenas coincidência. Entretanto, nós estamos aqui na expectativa de que Deus nos falará nos 4 primeiros versículos. Não obstante, a leitura, no seu contexto, abrange todos os 13 versículos. Diga-se de passagem que essa leitura, ela ocorre exatamente em função do capítulo 12. E o capítulo 14 é o complemento desta leitura. Por isso que Paulo, nesse interregno entre o capítulo 12 e o 14, ele insere esse capítulo. E eu fiquei feliz, porque o Espírito Santo confirmou a palavra, confirmou, usando aqui esse grupo de louvor e adoração para cantar acerca do amor de Deus. Me perguntei várias vezes se esta era a palavra que eu deveria ministrar. Não é difícil escolher um texto para ministrar. Os irmãos que são pregadores sabem disso. A gente escolhe um texto, pode ser aleatório ou não. Mas difícil é escolher um texto onde Deus o coloca em nosso coração. Aí é difícil,
porque você fica na dependência de Deus. Se Deus não te der aquele texto, você tem dificuldades. Então vamos lá. Ainda que, o versículo de número 1, eu estou com a Bíblia Almeida, revista corrigida. Nosso companheiro fez a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Por isso difere da nossa versão um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Almeida, revista corrigida, aquele Almeida corrigida fiel. Alguma outra palavra foge do seu paralelismo. Muito bem, vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Não foi coincidência, não combinei com um conjunto aqui para cantar acerca do excelência do amor de Deus. Mas se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Incrível, você poderia até mudar a estrutura geográfica do planeta, mas sem amor não tem nenhuma validade. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor de Deus é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Coloco um ponto aí onde tem uma vírgula, mas eu coloco um ponto porque aqui eu encerro a leitura. Eu gostaria de dizer para os irmãos, quando a gente procura saber o que é amor, você tem dificuldades. Quem nunca ouviu essa expressão? A palavra amor é o contrário de Roma. Coloca em forma acróstica as letras, você vai encontrar realmente que é o contrário de Roma. Mas isso não tem nenhuma importância com a definição de amor. O amor você pode até conceituá-lo, mas trazê-lo do campo das ideias e materializá-lo, trazê-lo do metafísico e colocá-lo como real, trazê-lo do abstrato e colocá-lo no material, é complexo, é difícil. O amor, ele existe sim. Existe no campo das ideias. Ele pode ser conceituado, mas é de difícil compreensão. E João, quando escreve o seu evangelho e vai falar acerca do amor de Deus, aliás, é um dos aspectos doutrinários em que João introduz o seu evangelho, é acerca do amor de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz, quem não conhece esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos definir isso aqui? Não conseguimos. Vamos materializá-lo? Vamos. Como podemos materializá-lo? O gesto de Deus em transformar o verbo em carne. Diz a Bíblia que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 diz que este verbo, ele tabernaculou, ele se materializou, ele se fez carne e habitou entre nós. Trazer o verbo da eternidade é a manifestação desse amor de Deus. Foi o que vocês cantaram, sendo uma ovelha perdida. As 99 ficaram no aprisco, mas o pastor foi atrás daquela ovelha perdida.
e só voltou quando a encontrou. E o mais difícil não é encontrar a ovelha perdida. O mais difícil é tirá-la de onde está. Não é assim, pastor? Achar uma ovelha perdida, encontrá-la no seu estado e trazer essa ovelha de volta para o aprisco é difícil. Algumas delas você tem que trazer nas costas. Tomar pelas patas, colocar nas costas e se submeter àquilo que ela vai lançar fora durante o percurso. Ali ela faz o número 1, faz o número 2, tudo nas suas costas. E você, como aquele pastor, diz o texto bíblico, fez isso com alegria. Chamou os vizinhos, chamou os amigos e fez festa, porque encontrou a ovelha perdida. É isso que João diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como hiperbolizar essa tal maneira. Por mais que você queira imaginar, Deus amou mais o mundo do que o seu próprio filho? Não. O amor aí é expresso na forma em que ele entrega o seu filho em teu lugar, em meu lugar. Quem era você? Não era nada, não éramos nada, não representávamos nada, mas ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus nos tira do mundo de pecado e nos introjeta na sua presença na vida eterna. Esse amor de Deus é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos une, é quem nos trouxe aqui para lembrar que um dia Jesus morreu na cruz do Calvário e como foi lido. Ele havia dito, eu vou sim padecer na mão dos pecadores, serei crucificado, mas eu lhes asseguro, no terceiro dia eu ressuscitarei. Foi isso que ele disse. Ora, mas Paulo, quando escreve acerca deste amor, lá em Romanos, ele diz que Deus prova. Deus prova, Deus precisava provar alguma coisa? Não. Mas para que nós pudéssemos entender o abstrato, que nós pudéssemos compreender aquilo que só existia na eternidade. Deus prova esse amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em que Cristo morreu por nós, sendo você o que você era, sendo eu o que eu era, sendo nós o que éramos, pecadores. Cristo morreu por você. E estamos aqui a celebrar. Jesus diz, faça isso. Lá no mesmo capítulo 24 de Lucas, ali na ocasião da ceia do Senhor, que ele celebra a ceia, ele diz, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Foi o desejo de Jesus juntar-se com seus apóstolos. Ora, mas se nós olharmos para o contexto religioso, cada apóstolo deveria reunir-se com sua família. Ninguém poderia celebrar a Páscoa separado da sua família, a não ser que estivesse viajando em condições adversas. Mas cada um dos 12 deveria celebrar com sua família. Nós poderíamos estar em outro lugar nesse momento, mas hoje estamos sentados à mesa celebrando com Cristo. Porque é desejo de Jesus celebrar a ceia, participar da ceia conosco. Quando ele disse, tomai esse pão que foi partido por vós, na realidade ele está dizendo, esse é o meu corpo, este é o meu corpo que será rasgado, será esmiuçado, que será ferido, será mutilado por tua causa. Este cálice que contém esse suco representa o meu sangue. O sangue que foi derramado para o teu resgate. O sangue da nova aliança. Não aquela aliança antiga que fizera com Moisés, mas uma nova aliança. A nova aliança no seu sangue.
nova aliança no seu sangue. Estamos aliançados com Cristo. Foi aquele que antes de morrer, celebrou o testamento e fez uma aliança com o seu povo. Agora ele valida na sua morte. E quando entramos na temática do texto que foi aqui mencionado, nós encontramos aí as primeiras palavras, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Veja que Paulo está no campo das ideias. Vamos ver se eu consigo melhorar essa fala. Ele diz, ainda que, isso aqui nada mais é do que uma locução conjuncional. Ele junta duas palavras para formar uma locução e produzir uma hipérbole. E que negócio é esse de hipérbole, pastor Vicente? Hipérbole é exatamente aquilo que aparentemente é impossível. É excessivo, é demasiado desmedido. Está acima de qualquer compreensão. Está acima da nossa intelectualidade. É isso que Paulo está a dizer. Ainda que no campo do excessivo. Mas ele não para por aí. Porque isso aqui também está no campo da hipótese. É conjectura. É suposição. É incerto. Porque isso aqui não será possível. Nós vamos entender que pelo texto, isto aqui só poderá ser possível se Paulo adquirir dons da qualidade de Deus, onisciência, onipotência, todo o poder de Deus. Isso aqui seria possível. Mas Paulo está tentando transformar. Paulo está tentando nos fazer entender o que é o amor. Que negócio é esse? O que é o amor? O amor que é cantado, o amor que é cobrado, o amor que é rejeitado, o amor que não se entende, o amor que é prometido, te amarei até que a morte nos separe, com um ano depois estão separados. Que amor é este? Que amor é este? Então Paulo penetra no coração do eterno. Paulo adentra na eternidade. Paulo é transportado pelo Espírito Santo. Porque no capítulo 12, ele vai mostrar a distribuição, as qualidades e a operacionalidade dos dons. Ele mostra que a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais. Mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava o amor. Línguas estranhas, todos falavam. Operacionalidade de maravilha, todos ou quase todos. Interpretação de línguas, praticamente todos interpretavam línguas. Dons espirituais só sobravam no meio da igreja. Cada crente aparentemente era mais espiritual do que o outro. Um falava línguas e o outro já interpretava. Alguém adoecia e o outro punha a mão e com dom de cura, aquele já era curado. Esta era a igreja de Corinto. Esta era uma igreja quase completa, minha jovem, que me filma. Esta era uma igreja que parecia ser modelo. Mas Paulo agora, depois de elencar toda essa situação na igreja, de falar desses 9 dons que a igreja tinha em abundância. Maravilha, coisa boa é quando a igreja tem essa espiritualidade. Coisa boa quando há profecia. Não aquela profecia de faz de conta. Vira para o teu irmão e profetiza para ele. Não, essa profecia aí, eu tenho aqui minhas reservas. Porque quem é o Senhor da profecia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a palavra profética.
Eu não posso, por livre e espontânea vontade, desculpa entrar nesse caminho, dizer, profetiza para o teu irmão. Porque se Deus, o Espírito Santo, não tiver dado uma palavra profética para você, você vai ficar batendo no vazio, ou falando coisa com coisa. Mas quando o Espírito Santo dá a palavra profética, você se levanta e em nome de Deus, em nome de Jesus, você profetiza para o seu irmão. Ah, como me sinto bem. Como é maravilhoso falar dos segredos e dos mistérios de Deus. Então, Paulo agora vai fazer uso de duas expressões gramaticais, de dois elementos, figura de gramática nossa, para colocar um absurdo e colocar uma hipótese. E ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens. Naquela época, supunha-se que já haviam mais de 3.000 línguas, 3.000 idiomas. Hoje nós temos mais de 7.000 idiomas, fora 13.000 dialetos. 7 com 13 dá 20.000 maneiras diferentes de falar. E Paulo está dizendo, pastor, ainda que eu fale 20.000 línguas diferentes, ainda que eu seja o poliglota dentre os poliglotas, ainda que eu seja o erudito dentre os eruditos, mas ele não para por aí. Lembre-se que ele está exagerando. Lembre-se que é uma figura de linguagem. Lembre-se de que isso aqui é uma locução conjuncial, onde ele coloca uma hipérbole e coloca uma hipótese. Ele pressupõe, mas ele está levando a igreja de Corinto. Você que fala línguas estranhas, você que tem o conhecimento de tudo e de todos, você que diz a esta pedra, move-te daqui e lança-te para lá, você que tem essa autoridade pelo dom do Espírito, você que conhece o segredo dos homens, você que canta, tem a voz, a mais bela de todas as vozes, você que pega a Bíblia e é um erudito, fala o hebraico, fala o grego, fala o aramaico. É difícil hoje falar o aramaico, porque é uma língua morta. Mas, vai que de repente você fala. Você é, na igreja, o bombril para qualquer tema, para qualquer assunto. Amei o seu gesto de fazer esse fundo musical. Pastor, sempre o senhor vai olhar para aquele, na ausência de A, de B e de C, alguém que tenha a resposta. Que maravilha, quando você tem a resposta. Não tem nada errado com isto. Não tem nada que atropele sua vida espiritual com isso. Mas Paulo está a dizer, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, se fosse hoje 20.000 formas de falar a mesma palavra, com exceção de algumas. Por exemplo, a palavra amém, ela é amém em qualquer língua. A palavra aleluia, ela é aleluia em qualquer língua. Mas ainda ficam 20.000 palavras, 20 outras mil idiomas para ser falado. Mas Paulo está dizendo ainda que eu fale tudo isso. E ainda fala mais algo. A língua dos homens e dos anjos. Os irmãos estão me entendendo? Eu falei, pastor Wilkerson, que nome lindo. Estão desaparecendo os nomes Vicente, como o meu. Agora é o Wilkerson, William. Maravilha. Ela é jovem.
E eu me perguntei, Senhor, eu falei para ele, pastor, eu não sou pregador, eu sou um ensinador. Foi o dom que Deus me deu, foi o dom do ensino da palavra. E a Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se em ensinar. Sabe desde quando Deus pôs essa palavra no meu coração? Há 2 meses. E há 2 meses eu venho lendo e repetindo a leitura do mesmo versículo. E cada vez que eu leio essa palavra, eu entendo esta palavra com um agravante, um atenuante, algo que a acentue de forma diferenciada. E quando eu entro aqui, ainda que eu fale a língua não, porque está no plural. As línguas dos homens e dos anjos. E eu me perguntei, meu Deus, quais são as línguas que os anjos falam? Eu não consegui descobrir ainda. Paulo disse que quando ele esteve no céu, no 3º céu, ele ouviu coisas inefáveis. Será que ele se referia a esse linguajar dos anjos? Será que lá fora lhe ensinado mais uma língua diferenciada? Eu só sei uma coisa, que durante o Covid, eu morri. Eu estava internado. Os médicos ligaram para minha esposa, prepara aí o caixote para enterrá-lo, que ele está morto. Enquanto o médico dizia isso, eu estava na glória. Eu estava num departamento imenso, que eu não via nem começo nem fim. E aqueles, aparentemente enfermeiros, olhavam um para o outro e sorriam, mas não pronunciavam palavras. Mas eu sabia que eles estavam falando entre si. Até que um deles abriu a boca e disse: que fazemos com este aí? E apontou para mim. Isso eu entendi. E o outro respondeu: libera ele, porque ele ainda tem muito o que fazer. Aquela é uma faceta, é um aspecto, é uma pitada da língua dos anjos. Eu só sei uma coisa: no Japão ele fala japonês, na Itália fala italiano, no Piauí ele fala piauiense, em Portugal fala português, no Brasil fala brasiliense. Assim diz os europeus, que a nossa língua não é portuguesa. Somos discriminados e nos chamam e nos diz que falamos brasiliense. Não tem problema. Eles não sabem que para onde vamos, quais línguas haveremos de falar. Eles não sabem. Eles não sabem. Só sabem aqueles que o Senhor revelar. Glória a Deus. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Os anjos falam em sonho. Os anjos falam audivelmente. Os anjos falam em multiformes maneiras de se comunicar, eles falam. Mas Paulo está dizendo: língua dos homens, língua dos anjos. Ainda que eu fale tudo isso e não tivesse o que, igreja? Amor. Geralmente eu pergunto: minha filha, minha esposa, não que eu queira que ela seja minha filha, e nem psicologicamente eu a tenha como filha. Ela não é minha filha. Eu não faço com ela o que faria com a filha. Eu a amo, eu a beijo na boca, eu a cheiro, eu faço maravilhas com minha esposa. Mas às vezes eu pergunto para ela: Djanira, ela é tão linda quanto o seu nome. Djanira, eu já disse para você hoje o quanto te amo. Pastor, posso tirar esse negócio aqui?
E ela, como é muito esperta, ela diz: ainda não, meu bem. E eu digo: eu te amo. Eu sei que a construção gramatical, eu te amo, está errado. Eu deveria dizer amo-te. Mas tudo bem, mas ela entende a língua portuguesa. Amo você, minha filha, aqui, ali e acolá. E espero amar para todo sempre. Pergunto você já disse para sua esposa este ano o quanto a ama? Você disse para sua esposa este mês o quanto a ama? Esta semana? Hoje, depois daquela macarronada, você falou para ela o quanto ela é especial? Ah, mas o ovo estava fora do ponto. Você falou para ela mesmo assim o quanto você a ama? A gente vive tanto tempo, né, irmãos? Um com o outro. Mas, aparentemente, a gente não consegue expressar o que está no nosso coração. Eu não vou pedir para você dizer isso agora, não. Mas eu vou pedir para você pensar sobre isso. Pensa sobre isso. Porque o amor é tudo. O amor é tudo. Está relacionado aqui na sequência. Mas Paulo disse: ainda que eu tivesse tudo isso, cadê o baterista? Ele saiu. Ele estava trancado, mesmo assim ele saiu. Cadê o baterista? Vem cá, baterista, vem aqui. Dá para vir? Quem é o baterista? Ou fugiu? Escapou da redoma, caiu fora. Tem outra aí? Vem cá, meu amigo. Corre aí, faça favor. Isso, somos companheiros de cabelo. É isso aí, meu querido. É estiloso. Estamos estilosos. Você precisa ver meu chapéu azul. Então, entra lá, senta lá. O que está dito aqui é: ainda que eu seja tudo isso e não tiver amor, eu serei como metal que soa e que tine. Está baixo demais. Obrigado. Ele é o cara. Aí eu pergunto para vocês: vocês entenderam alguma coisa aí? Não. Pastor Wilson, não dá para entender nada. O amor é o dicionário do nosso relacionamento. O amor é o verbete que fala na nossa fala. O amor é a interpretação do texto que nós não entendemos. O amor é como o azeite deitado sobre nossas feridas. As irmãs cantaram. Ele desceu, ele subiu no monte, foi isso? Ele subiu as montanhas. Por quê? Para te buscar. Quantos rios você não pôde atravessar, mas ele pegou em suas mãos. Vem, filha minha, eu atravesso contigo. Ah, mas eu estou com medo. Segura em minha mão. Ah, mas tem labareda de fogo ali pela frente, mas eu vou passar contigo no meio do fogo. E chama alguma vai arder em ti. Mas tem uma ponte que mediava a travessia desse rio. Ela caiu. O Senhor atravessa conosco essa ponte. Quando houver uma ponte que você não pode atravessar, um monte que você não possa escalar, um rio que você não consiga nadar para transpor para outro lado, lembre-se que aquele que nos ama, a qualquer rio atravessa, a qualquer montanha ele transpõe, e a qualquer ponte ele vai para o outro lado contigo. É como o que está escrito na parábola das 100 ovelhas, que alguns traduzem como a parábola do bom pastor, outros como a parábola da ovelha perdida. Mas a grande verdade é que nós entendemos ali que aquela parábola é a parábola do amor.
se o amor de Deus não tivesse no coração daquele pastor, ele não teria ido buscar aquela ovelha. Ora, seria como o metal Quesini. Os irmãos estão lembrando aí como é que funciona o metal Quesini? Nenhuma mensagem. Você pode ter todos os dons do planeta Terra, e se não tiver amor, vai ser só esse barulho incompreensível. Dá para pensar sobre isso? Dá para pensar um pouquinho sobre isso? Versículo de número 2. Aí já não encontro mais a conjunção, mas eu encontro o quê? Só o advérbio. Ainda. Só o tempo estabelecido por Paulo. Ainda que tivesse o dom de profecia, mas ainda ele está falando no campo da hipérbole. Está falando no campo da hipótese. Ainda que... Não temos o quê? Ainda que tivesse... Temos sim o quê? Desculpe. Ainda que tivesse o dom de profecia. Nesse mesmo texto, Paulo diz que nós devemos buscar os dons, principalmente o de profetizar. É como se fosse o suprassumo dos dons espirituais. Profetizar. Ainda que você fosse a maior de todas as profetisas, de todos os profetas, eu devo avançar aqui no texto. Ainda que você conhecesse todos os mistérios, mistério que é traduzido lá atrás pelo dom da sabedoria. Ainda que você fosse o mais sábio dentre todos os sábios, ainda que Salomão fosse fichinha na sua presença, ainda que não houvesse segredos que você não conhecesse, ora, ainda que você tivesse toda a ciência. E o que é ciência? Ciência é conhecimento. Ainda que você tivesse todo o conhecimento de todas as coisas, ele continua dizendo, ainda que tivesse toda fé. Meu Deus. Mas ele coloca um artigo para a fé, nos apontando que tipo de fé é esta aqui. Ainda que tivesse toda a fé. A aqui aponta para o dom do Espírito Santo. Para o dom espiritual. Irmãos, quem não gostaria de pagar aquela conta sem dinheiro no banco? Fala para mim. Quem não gostaria de trocar aquele carro pelo mais moderno que está saindo ali, sem nem mesmo ter talão de cheque? Quem não gostaria de ter uma casa aqui, outra na praia, mais 2 outras alugadas, e uma boa aposentadoria com toda a saúde? Quem não gostaria? Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse toda a fé. Mas que tipo de fé ele está falando? Ele nos diz o seguinte: fé que transportasse montes. Quantos montes não existem em nossa trajetória? Montes do relacionamento. Aquele monte de iniquidade lá na empresa que você trabalha. Aquele patrão que não pode nem ser denunciado pelos assédios morais que ele comete, porque senão você perde o emprego. Quantos montes não existem na vida da igreja? Ah, eu gostaria de ter essa fé. Cala-te! Assim como Paulo, alguém resistiu o evangelho que ele pregava, ele apontou o dedo para a cara daquele que lhe resistia e disse: ó, filho das trevas, ficarás cego por algum tempo. Imediatamente aquele homem ficou. Quem não gostaria de ter essa autoridade? Quem não gostaria de voltar no passado e apagar todos os pecados
que você cometeu, tirar da memória e zerá-los diante de Deus. Ah, como gostaríamos de apagar algumas reminiscências, mas elas ficam nos incomodando. O diabo fica dizendo, mas lá, eu vou te dar uma solução. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Filhinho, convém que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Ele pode até te lembrar dos teus pecados. Lembra para ele que você já os confessou para Jesus. Lembra para ele que, assim como Lutero, quando acusado dos seus pecados, ele simplesmente dizia, mas esse aqui, você precisa lembrar que Jesus já purificou com seu sangue. E aquele lá, deixa eu ver aqui. Jesus também purificou com seu sangue. E aquele outro, dá uma olhada aqui, Satanás. Jesus também purificou com seu sangue. A igreja é a única entidade no planeta Terra que tem essa autoridade nas mãos, advinda do Todo-Poderoso. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro que purifica dos nossos pecados. Dá para guardar essa palavra? Ainda que eu tenha tudo isso, mas se eu não tiver fé, diz o texto bíblico, nada seria. Mas Paulo agora avança no absurdo, e ele diz, ainda que eu tivesse, que eu distribuísse, pastor Wilson, eu queria estar na fila lá para receber isso aqui. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, o senhor vai fazer isso? Eu quero estar na fila. Eu quero passar a mão nesse cascalho. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e a entregasse aos pobres. Vou entregar aos pobres tudo que eu tenho. Não, mas Paulo ainda vai mais adiante. Ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Queime o meu corpo, pode queimá-lo. Queime em favor destes. Mas ele vai dizer, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Os irmãos estão compreendendo que sem o amor, a roda não roda, a roda não gira, o louvor não é recebido, a adoração, Deus não consegue assimilá-la. Tudo o que fazemos, se não tiver o amor, não vale de nada. Você veio aqui hoje, mas está em pé de guerra com seu marido. Você já disse que não o ama mais. Você não gosta mais do seu pastor, porque ele é chato. Ele te corrige. Isso é hipotético. Então você veio perder tempo hoje à noite. Pastor, eu vim para a casa do Senhor, porque mesmo sendo o meu marido que é, eu o amo. Eu estou orando por ele. Eu estou orando pela minha esposa, que já foi infiel aí umas 4 vezes. Olha, eu só perco para Oséias. Mas eu continuo amando-a. Sabe para onde é que você vai? No dia do arrebatamento, você vai furar a fila. Vai ser o primeiro da fila. Você vai adentrar nas regiões celestiais. Porque você amou. Tudo que você fez foi por amor. Versículo de número 4. Agora nós vamos sair daquilo que o amor representa para as suas características.
Mas eu não consigo materializar o amor. Não, mas vamos caracterizá-lo. Colocar algumas coisas no invisível. Colocar algumas coisas naquilo que eu não enxergo. Pastor, vamos começar por quê? O amor é, versículo 4. O amor é. Sabe o que é sofredor? É aquele cara, aquela irmã que tolera as pessoas, sabe? Que não é fácil resistir. Sabe aquele sujeito chato? Ele é diplomado, ele tem um diploma de ser chato. Ele passou em todos os concursos de chatice. Conhece alguém assim? Não fala nada. Conhece alguém assim? Você consegue sofrer por isso aí? O amor é sofredor. Faz um teste. Vê se tem esse negócio em você. Você consegue aguentar o chato? Pastor, um pouquinho só. Tá bom, então vamos avançar no texto. O amor é benigno. Mas dá para falar bem de todo mundo? Dá para falar bem daquela irmã que quando você canta, ela nunca chegou a uma crítica positiva? Ela só diz assim, cantou porque o pastor, é a cheirosinha do pastor, é a privilegiada do pastor, é a protegida do pastor. Se dependesse de mim, ia cantar lá na feira de Caruaru. Dá para dizer para a coruja o quanto ela canta bonito? Já ouviram a coruja cantar? Claro que não, ela nem canta, ela não canta. Mas quem ama, diz para a dona coruja, que voz bonita, que bela voz, o pastor acertou quando te colocou aí. Não é porque você é protegida não, ora por ela. Quem ama, ora pelo seu irmão. Quem ama, ajuda o seu irmão. Quem ama, tolera. Ele é benigno, ele faz o bem. O amor, ele não é invejoso. Não é invejoso. O amor não é invejoso. Parece tão insignificante dizer isso aqui. A palavra invejoso é zelo. Ela é uma variante da palavra grega para ciúmes, que é deszeloso. Mas o que significa zelo e deszelou? O que significa essas palavras? Zelou e deszelou. O ciúme, ele é um mal ele nasce no coração por intermédio da percepção visual, auditiva ou sensitiva. É aquele perfume que se sobressai. Como está fedida. Não está fedida nada. Você que está sem. Mas eu vou comprar um melhor do que o dela. Esse carro aí é uma porcaria. Meu marido vai comprar o melhor. Tudo bem, mas não comprou ainda. Alegra com o irmão que se alegrou. Alegrai-vos com os que se alegram. Trocou de bicicleta, glória a Deus, trocou. Mas é uma bicicleta, é tão pobre que não consegue comprar nada além da bicicleta. Dá glória a Deus pelo teu irmão que anda de bicicleta. Antes ele andava a pé.
Obrigado, eu deixei meu lenço no paletó. Foi o mal de tirar o paletó. Você verdadeiramente ama. Mas deixa eu me enxugar primeiro. Obrigado. Jesus te abençoe. Próximo candidato para o presbitério, viu, pastor? Passou no teste do diaconato. O amor, ele não é invejoso. Ele não anda atormentado. Sabe, uma pessoa invejosa, ela anda atormentada. Ela tem um desejo tão forte de possuir o que é seu. Antigamente passava um programa, hoje eu não assisto mais, na TV Globo, que tinha um cara lá chamado Zeca Pimenteira. Quando ele olhava para o bem de alguém, aquele bem começava a murchar. Quem quisesse se livrar daquilo lá, tinha que comprar um pé de pimenta malagueta e deixar na entrada da casa. Porque onde ele punha os olhos, meus irmãos, secava tudo. Mas tem crente que nem pimenta resolve o problema da inveja dele. Você pode plantar um jardim de pimenta, mas ele invade a tua privacidade e consegue ter inveja do pouco que Deus te dá. Quem ama não tem inveja. Dá glória a Deus pela bicicleta do teu irmão. Dá glória a Deus pela casa que o irmão acabou de comprar. Dá glória a Deus pelo emprego que o irmão conseguiu. Dá glória a Deus pelo dízimo que agora ele vai dar, que ele não dava. Agora ele vai dar dízimo, ele vai ser dizimista. Você pode dar glória a Deus por isso. O amor não é invejoso. Mas ainda nos diz o texto bíblico, o amor não trata com leviandade. Sabe o que é ser leviano? É quando na minha presença você me abraça, mas na minha ausência você zomba da minha pessoa. Ninguém vale nada para o leviano. Na presença é um doce de coco. Eu não gosto muito de doce de coco, mas dizem que é bom. Eu gosto de doce de leite. Aquele feito lá na terrinha, que ele vem caroçudinho. Esse aqui não, que é uma pasta que não serve para nada. Não gosto. Mas leviandade é aquele que abraça, mas não tem prazer no abraço. Como foi que você abraçou o seu irmão quando chegou ali na porta? Irmãos, não estou aqui para exortar ninguém não, mas Deus me deu uma palavra. Você sentiu-se feliz porque o irmão foi operado, está de volta à casa do Senhor? O leviano gostaria que ele tivesse enterrado. Mas aquele que ama, glória a Deus, porque meu irmão está de volta à casa do Senhor. Aleluia. O amor, para encerrar, o que diz o versículo 4, o amor não se ensoberbece. Ou seja, o amor não perde o controle. Meu Deus. O amor, ele não fica destemperado. Aquele que ama, mesmo quando afrontado, mesmo quando insultado. É claro que ele não vai fazer igual eu fiz um dia desse lá no aeroporto. No aeroporto não, na igreja. A irmã passou com aquele sapato, salto 15, né? Salto 15? Luiz 15? Aí pisou bem no centro do meu dedo mindinho, que tem um calo. E quando ela pisou, eu olhei para ela e eu disse para ela, o que foi? Ela falou para mim, o que foi? A senhora pisou no meu calo. Então tira o pé do meio. Irmão, eu não amei aquela irmã. Confesso o meu pecado.
Eu fiquei vermelho igual um peru. E terminei dizendo para ela: foi um prazer. E ela saiu dizendo: ainda tem gente besta. A gente ri, né? A gente ri. Mas o amor, a vontade que eu tive foi dar um chute na canela dela. Desculpa, pastor. Está fazendo o povo rir. Mas não foi meu projeto, não. Meu projeto era dizer: olha, quando pisar no teu pé, sai correndo, porque senão você pode levar um tapa. Mas, irmãos, o que foi que Jesus disse? Quando te baterem no lado da face, faz o quê? Você já viu algum crente fazer isso? Bateu aqui, bate de novo. Mas é o que está escrito na Bíblia: o amor não se ensoberbece. Igreja do Senhor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, diz Paulo aos Filipenses. O amor de Deus. Dá para entender o que é o amor, irmão? Você ser pisoteado e olhar para o pisoteador e dizer: eu te amo. Dá para você entender isto? Dá para você reagir isto? Dá para você enfrentar isso? Mas você consegue lembrar aquilo que nós falamos no início? Que assim como Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros? Dá para você suportar a afronta? Estamos vivendo dias maus, dias terribilíssimos. E se não é o amor de Deus, não haverá arrebatamento para nós. Que o Senhor Jesus nos guarde. E que o seu amor que está derramado em nossos corações, e diz o texto bíblico, pelo seu Espírito. Eu consigo ver esse negócio, pastor. Os 4 minutos que eu já deveria ter parado, eu estou chegando lá. Esse negócio do amor de Deus está derramado em nossos corações. Me lembro que eu pregava lá no São Miguel Paulista. E eu tinha uma prestação lá na Unixul para pagar no dia seguinte. Um boleto de R$1.200. E eu pregava acerca do amor de Deus derramado no coração. No final do culto, mas eu não tinha como pagar aquela prestação. No final do culto, o irmão, pastor Vicente, Jesus mandou eu colocar isso aqui na sua mão, esse cheque. E o cheque era no valor do boleto bancário que eu tinha que pagar a prestação na Unixul. Cada gesto que você faz, pela ação do Espírito Santo, é uma demonstração do amor de Deus. Quando você beija a criança, você está dizendo: o amor de Deus está derramado no meu coração. Você já falou para o pastor o quanto você o ama? Você já falou para os seus filhos, para sua esposa, para os seus netos, bisnetos, tataranetos? Você já falou para aquele irmão que você ainda não tem um bom relacionamento, o quanto ele é diferente, o quanto ele foi importante vir aqui hoje à noite? Você já falou para ele, você disse: que bom que você veio. Ali eu estava sentado, aí eu já recebi um bis. Foi prova de amor. Mas, e você, o que você vai me dar? Eu não quero o seu dinheiro. O que você quer, pastor Vicente? Eu quero suas orações. Eu quero o seu sorriso. Eu quero a sua alegria. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero que você participe da ceia dizendo: Jesus, obrigado pela tua palavra.
Porque hoje eu entendi que nada daquilo que eu sou, nada daquilo que eu faço, se eu não tiver amor, isso nada serve para a minha vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde todos vocês. Amém.